Agora a gente conta para você que a defesa das lutadoras de MMA, Érica e Ellen Almeida, a defesa dessas lutadoras vai representar contra o Ministério Público sobre a demora no caso em que elas acusam o ex-treinador de agressões. A denúncia veio à tona já há mais de um ano e meio, e até agora o Ministério Público ainda não se pronunciou. Há mais de um ano, a luta continua, mas por justiça. As irmãs Érica e Ellen Almeida seguem esperando que o ex-treinador delas, Herman Gutierrez Felipe, responda por toda a violência física e psicológica que alegam ter sofrido. Eu me sinto bem impotente, na verdade, porque a gente passou por um momento tão difícil de fazer a denúncia, depois fazê-la publicamente, para ganhar uma repercussão, para ter algum passo na justiça. E depois de um ano e meio, mais de um ano e meio, o Ministério Público ainda não abriu o processo. O inquérito, como a gente bem sabe, já sendo colocado, está durando mais de um ano e meio. Isso não é uma coisa normal, isso não é uma coisa padrão. O inquérito dura de um mês, 2 meses, um ano e meio é um tempo assim excessivo. Em 2019, Érica e Ellen, que moravam e treinavam em Sorocaba e em algumas ocasiões, dependendo do local da luta, no Rio de Janeiro, decidiram denunciar o treinador. As duas chegaram a ter um relacionamento amoroso com ele, mas sem saber uma da outra. Com o tempo, também souberam que Herman era casado. Entendendo que há demora na apreciação do caso, a defesa das lutadoras vai entrar com uma representação no Conselho Nacional do Ministério Público. Para o advogado delas, o MP tem tratado a denúncia com descaso. Ele afirma que algumas provas da defesa sequer foram anexadas. O ponto principal do início do inquérito foi justamente as reportagens que saíram nos diversos meios de comunicação à época, sobre as agressões sofridas pela lutadora e por sua irmã, pelas lutadoras. E tão logo foi feito o inquérito, o Ministério Público ele determinou, com o aval da Justiça, que fosse trazido esses vídeos para o inquérito. E a delegacia não cumpriu essa determinação. Quando o caso foi parar na polícia, áudios e vídeos também foram entregues como prova da violência psicológica que as vítimas sofriam quando se relacionavam com Herman Gutierrez. Desobedecendo, eu já furei 2 pneus do seu carro. Você não me atendeu, sua irmã não me atendeu, saiu de casa, vem aqui ver a mensagem no carro, vou arrebentar a sua cara. O advogado de Herman nega que o cliente dele tenha agredido as vítimas e não sabe dizer de quando são os vídeos e áudios em questão. Ele até sugere que Érica e Ellen tenham se agredido de propósito para incriminar o ex-treinador. Elas são pessoas que elas são acima de uma média de potenciais vítimas de agressões, tá? Tanto física como psicológica. Por quê? Elas são tecnicamente preparadas para UFC, para embate, né? São 2 moças que elas têm capacidade de derrubar o homem. Ela poderia uma ter dado murro na outra, né? Em geral, porque elas são preparadas para tomar esse tipo de pancada. E não necessariamente que aquelas agressões, aquelas alegadas agressões tenham sido proferidas pelo técnico Herman. O ex-treinador das lutadoras foi ouvido pela polícia e confessou ter se relacionado com as duas, mas negou qualquer tipo de agressão. Alegou que tudo o que fazia com Érica e Ellen era para preservar a integridade física delas e, assim, garantir um bom resultado nas lutas. O caso foi investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher, a DDM de Sorocaba, que enviou um relatório ao Ministério Público. Agora, segundo a Polícia Civil, o Ministério Público solicitou novas oitivas de pessoas que moram no estado do Rio de Janeiro e do Paraná, o que deixa o processo ainda mais lento. Por causa dos trâmites processuais, a defesa das vítimas acredita na possibilidade de prescrição do caso. Do ponto de vista do inquérito, ele já está mais que formado. O que acontece é o seguinte: a demora na conclusão desse inquérito pode desbocar em quê? Em prescrição. Aí o que acontece?
termina apresentando denúncia? Não, mas ela está prescrita por conta da demora. Para Érica e Ellen, o que torna tudo ainda mais sofrido é saber que Herman Gutierrez vive uma vida tranquila em Sorocaba, sustentada pela luta. Um cara desse não pode dar aula, ele não pode ser um professor, né? E ridículo pelo fato de ele estar dentro da guarda municipal, dando aula de defesa pessoal para um grupo de mulheres, um agressor de mulheres dando aula de defesa para as mulheres. O defensor de Herman alega que nada impede o seu cliente de seguir trabalhando. Qual é o impeditivo dele dar aula? Existe alguma medida protetiva para que ele não possa dar aula? O objetivo do inquérito é privá-lo de trabalho? Não, espera um pouquinho. Aí é retaliação profissional. De que adianta denunciar? De que adianta procurar seus direitos? Se quando chega lá, é esse tipo de tratamento que a mulher recebe. Nós temos que parar de hipocrisia. Nós temos que começar a trabalhar com o que realmente acontece. Porque senão você dá uma falsa impressão para as mulheres que ela vai ter um apoio, que ela busca, que é um apoio necessário, e quando chega lá, não é nada aquilo, ela se fica até numa situação pior. Em nota, a Promotoria de Justiça de Sorocaba confirmou que está no aguardo do cumprimento das diligências determinadas à Delegacia da Mulher, e inclusive atendendo a pedidos dos próprios advogados, o que demanda tempo aí para a conclusão. No entanto, a promotoria tem acompanhado de perto todos esses procedimentos para que os fatos sejam apurados com rigor e para garantir que em nenhum momento o inquérito parou. Nós também entramos em contato com a Guarda Civil Municipal de Sorocaba sobre a questão das aulas que ele estaria ministrando aí para mulheres, mas não recebemos retorno ainda. De qualquer forma, o espaço continua aberto.